Uma sequência cujos números vão aumentando continuamente é chamada monótona crescente. Existem muitas dessas sequências, por exemplo, essas duas aqui. Bem, as sequências acima não são muito interessantes, porém existem sequências que conservam o padrão de crescimento. Por exemplo, a sequência dos números naturais, ou a sequência dos números naturais vezes 3, ou a sequência dos números ao quadrado, ou a sequência dos logaritmos na base 10. Veja algumas sequências monótonas interessantes. Por exemplo, o crescimento de um bebê que até os 20 meses é aproximadamente linear. O volume de um container cúbico cresce com o cubo do lado, isso é, se dobrarmos o lado, o volume aumenta muito mais que o dobro. Ele aumenta ao cubo. O crescimento do número de micro-organismos em uma infecção é do tipo muito rápido ou exponencial. Fica até difícil representar seu gráfico. O aspecto especial do crescimento exponencial é que a taxa de crescimento aumenta à medida que o tempo passa. Você pode ver isso no gráfico. A curva fica cada vez mais íngreme. Existem muitas quantidades que crescem exponencialmente. Por exemplo, investimentos. Graças ao poder dos juros compostos, suas economias começam pequenas nos primeiros anos, mas aumentam de tamanho significativamente com o tempo. Assinantes de e-mail e tráfego de sites. Os novos sites recebem apenas um pouco de tráfego, aqui e ali, mas à medida que as semanas e os meses passam, esses pingos podem se transformar em um grande fluxo de visitantes e assinantes. Assim como seguidores de mídia social. Quando você tem apenas 100 seguidores, conseguir outros 100 pode levar 6 meses. Depois de ter 1000 seguidores, no entanto, conseguir os próximos 100 pode levar apenas um mês. Depois de 100.000, conseguir outros 100 provavelmente leva um dia. Sua taxa de crescimento é como uma bola de neve. O crescimento logaritmo, em contraste, inicialmente aumenta rapidamente e depois diminui gradualmente sua taxa de crescimento. O crescimento logaritmo é o inverso do crescimento exponencial e é muito lento. Diversas aplicações possuem modelos logarítmicos. Já vimos que esse é o caso dos números primos. Mas existem muitos exemplos de crescimento logarítmico. Por exemplo, o fitness. Os ganhos para iniciantes ocorrem rapidamente no início, mas depois fica mais difícil melhorar a cada semana. Crianças e jovens estudantes dão grandes saltos à medida que aprendem a ler. Enquanto isso, estudantes universitários e adultos instruídos precisam fazer um esforço concentrado para expandir seu vocabulário além das palavras mais usadas. Na habilidade musical, as melhorias vêm rapidamente para um guitarrista iniciante, porém vêm muito lentamente para um pianista de concerto. Existem milhares de outros exemplos. De fato, a maioria das habilidades como escrita, programação, malabarismo, corrida, etc., se enquadram na categoria de crescimento logarítmico. Em resumo, ambos os crescimentos tendem ao infinito com o tempo. No entanto, o crescimento exponencial aumenta primeiro lentamente e depois rapidamente, e o logaritmo é o inverso. Como o logaritmo é a função inversa da exponenciação, então o logaritmo y de um determinado número x é o expoente para o qual um número fixo, a base a, deve ser elevada para produzir esse número x. Talvez seja mais correto dizer que o logaritmo é o inverso da exponenciação e que a extração de raiz é o inverso da potenciação. Já vimos que a quantidade de números primos segue uma sequência logarítmica, mas existem muitos outros fenômenos naturais e não naturais que seguem essas sequências, ou seja, estas funções logarítmicas. Vamos ver algumas delas, mas antes vamos entender o que é o logaritmo. E aí você talvez pode ver a diferença estrutural entre a função potenciação e a função exponencial. Observe onde a variável x está em relação às outras constantes na função. Em potenciação, a variável x está na base. Na função exponencial, a variável x está no expoente. Os logaritmos permitem transformar uma multiplicação em uma soma ou um quociente em uma diferença. Por exemplo, na base 10,
ou em qualquer base, temos essas expressões. O log do produto de AB é o log de A mais o log de B. E o log do quociente de A sobre B é o log de A menos o log de B. Por essa propriedade, logaritmos podem ser vistos como uma espécie de máquina de calcular antes da invenção das calculadoras. Por exemplo, se em 1960 alguém quisesse computar, sem fazer as trabalhosas multiplicações e divisões, o valor de x, primeiro ele transformaria o produto e o quociente em subtração pela propriedade 2. E pela propriedade 1, ele obteria a seguinte soma. Depois, usaria uma tabela de logaritmos inserida nas últimas páginas de qualquer livro de matemática, no qual acharia os valores, e em outra tabela, o valor de x. A relação inversa entre logaritmos e exponenciais é detalhada nessa tabela. Agora, pergunte a si mesmo o que significa o logaritmo na base 1 de x. É a potência, digamos, p, para a qual 1 elevado a p é igual a x. Então, a menos que x seja igual a 1, não há solução. E quando x é igual a 1, qualquer p serve. Então, log de 1 na base 1 é qualquer número. Pela mesma razão, log na base 0 não faz sentido, porque não podemos resolver 0 elevado a y é igual a x, a menos que x igual a 0. E quando x igual a 0, qualquer potência servirá. Então, log na base 0 de 0 poderia ser qualquer número. Por que os logaritmos podem ser aplicados apenas a argumentos positivos? Bem, log na base 2 de menos 1 será o expoente p para o qual 2 elevado a p igual a menos 1. Então, log na base 2 de menos 1 igual a p, então 2 elevado a p igual a menos 1. Mas você sabe que 2 elevado a p é sempre maior que 0 para todos os números reais p. A base b deve ser maior que 0, pois, por exemplo, o log na base menos 2 de x igual a p, então menos 2 elevado a p igual a x. Então, como x precisa ser maior que 0, se p igual a 2, x igual a 4. Mas se p igual a 3, x igual a menos 8, o que é impossível como vimos acima. O gráfico do logaritmo de base 2, isto é, log na base 2 de x, cruza o eixo x em 1 e passa através dos pontos com coordenadas 2, 1 e 4, 2 e 8, 3. Por exemplo, o log na base 2 de 8 igual a 3, porque 2 ao cubo igual a 8. O gráfico fica arbitrariamente próximo do eixo y, mas nunca o intersecta. Logaritmos em várias bases. O vermelho representa a base e, o verde a base 10 e o lilás a base 1,7. Note como os logaritmos de todas as bases passam pelo ponto 1, 0. E aqui 3 curvas para 3 bases diferentes. A base 2 azul, a base E verde e a base 0,5 vermelho. E aqui o gráfico da função log na base b de x em azul é obtido pela reflexão do gráfico da função exponencial b elevado a x na linha diagonal y igual a x. Esse fato caracteriza o conceito de função inversa. Agora, para que servem os logaritmos hoje? Bem, além de serem muito usados nas provas de vestibulares, eles não têm mais a sua grande utilidade de ajudar nas contas. Mas não me entenda mal, como vimos, o logaritmo pode desfazer a divisão realizando a subtração e pode desfazer a multiplicação executando a divisão. Ele permite que você trabalhe de trás para frente por meio de um cálculo, permite desfazer efeitos exponenciais. Como também já vimos, além de ser apenas uma operação inversa, os logaritmos estão muito presentes, isto é, muitos fenômenos ocorrem através de funções logarítmicas.